Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália, para quem não me conhece, e estou iniciando mais um vídeo aqui no canal Experiências da Nath. E no vídeo de hoje eu quero falar a respeito de filhos. Vamos lá comigo! Eu quero falar sobre filhos, né, como eu falei ali. E como vocês sabem, eu tenho 2 filhos. O meu filho, Fernando Gabriel, vai fazer 15 anos agora em março, e eu tenho a Ana Luísa, que agora em dezembro completa 1 ano de idade, né? É uma diferença muito grande entre os dois. Mas o que eu quero falar para vocês, né? Como vocês sabem, a Ana Luísa, ela foi uma promessa de Deus na nossa vida, que Deus, ele cumpriu essa promessa. Ele falou que um dia eu teria uma filha e ela se chamaria Ana. Na verdade, ela tá até aqui brincando, por isso que eu tô de olho aqui, para que ela não caia, né? Mas eu quero falar com vocês, mesmo, né, eu contei pra vocês sobre a promessa, já gravei vídeos aqui falando da promessa da Ana Luísa, da minha reação, do meu esposo, da nossa alegria, mas uma coisa que eu não comentei com vocês e nem compartilhei com vocês foi a reação do meu filho. E hoje eu quero falar sobre isso, né? O meu filho, como ele ficou muito tempo, filho único, mimado, eu confesso que eu mimei muito o meu filho. E errei muito nessa atitude, né? Porque a gente não deve mimar os nossos filhos, a gente tem que preparar os nossos filhos para a vida. E eu acabei mimando demais, e o meu filho é um pouquinho mimado, né? Agora não, agora com a chegada da Ana Luísa, ele tem amadurecido muito. Só que o que eu quero falar é a reação dele com tudo isso, né? Mesmo antes de eu engravidar, ele tinha, nossa, ele não queria nem ouvir falar de eu engravidar. Ele não queria de jeito nenhum aceitar um irmão ou uma irmã, ele não queria. Então, quando falava perto dele, a Natália vai engravidar, nossa, ele já ficava bravo, ele já ficava emburrado e brigava, sabe? E foi tanto assim que um dia ele chegou pra mim e falou pra mim que se eu engravidasse, ele iria fugir de casa. E eu fiquei muito preocupada com isso, né? Porque a gente se preocupa como mãe, mas eu coloquei nas mãos de Deus, porque eu sabia que a chegada da Ana Luísa não era só uma escolha minha e do meu esposo, mas era de Deus, né? Era uma promessa de Deus, que Deus iria cumprir em nossas vidas. Então, eu sei que Deus ia tocar no coração do meu filho também, para que ele também aceitasse a irmã dele, sabe? Então, assim, eu e meu esposo, muitos, né, tipo, empolgados com toda a novidade, que nós teríamos uma filha, tudo. Mas o Nando, ele rejeitando muito essa ideia. Então, teve um dia que eu fui num postinho de saúde, foi até engraçado esse dia. Eu fui no postinho de saúde e eu não lembro o que é que eu tinha. E eu tinha que fazer um exame primeiro para que o médico ele descartasse a possibilidade de eu estar grávida, para ele começar iniciar o tratamento que ele queria iniciar. Então ele pediu para mim fazer o teste de gravidez lá no postinho de saúde. E nesse dia eu tinha levado o meu filho, porque ele não tinha aula, enfim, não lembro se eu não tinha com quem deixar ele, não lembro direito, eu sei que eu tive que levar ele. E eu fui fazer o teste de gravidez, e ele ouviu a enfermeira falando que eu iria fazer esse teste de gravidez. E, meu Deus do céu, pensa o Fernando, ele fez um escândalo no posto de saúde, que ele não queria que eu estivesse grávida, que não era pra mim fazer aquele teste, e começou a gritar. E eu não sabia o que fazer, né? Eu não sabia nem onde enfiar a minha cara, porque eu fiquei com uma vergonha muito grande da reação dele. E ele começou a gritar lá no postinho de saúde que ele iria fugir de casa se caso desse positivo e não sei o que, não sei o que. As enfermeiras tudo se preocuparam, né? Tentaram conversar com ele, acalmar ele. E ele ficou super nervoso, só que eu não estava grávida. E ele já, né, olhou pra mim quando a enfermeira falou que deu negativo, ele já sorriu, já voltou o normal, né? E eu fiquei muito preocupada com essa reação dele que ele teve no posto. Então, quando eu engravidei e ele ficou sabendo da reação, ele não agiu da mesma forma, mas ele fechou a cara
ele começou a ficar bravo comigo, ele ficou me rejeitando por algum tempo, né? Então, quando eu tive a Ana, a minha gravidez inteira, ele me rejeitou, ele não queria chegar perto de mim. A gente fez um ensaio de foto, né, ali na última semana da minha gestação. Então, ele abraçou a minha barriga assim, ele foi, tipo, obrigado a tirar aquela foto, né, dá pra ver, assim, até na reação da foto, que ele tava sendo obrigado, ele não tava ali porque ele queria fazer aquilo. Mas ele abraçou assim minha barriga, tipo, sem querer fazer aquilo, mas ele fez, sabe? Só pra foto ficar bonita, o irmão abraçando a barriga da mãe. Mas a minha gravidez toda ele rejeitou. Ele falava que ele não ia gostar dela, que ele não ia amar ela, que, enfim, coisas que todo irmão fala, né? Só que quando eu tive a Ana e eu ganhei a Ana, como eu quase morri, como eu já contei aqui pra vocês, ele ficou com mais raiva ainda dela, da chegada dela. E ele falou que foi por causa dela que eu quase morri. Ele queria jogar a culpa na irmã dele. Então o pai dele chamou ele, conversou com ele, falou que não era assim, que o que tinha acontecido, tá. Então conversou com ele para ele conseguir entender que não era bem assim como ele estava pensando, né? E a irmã dele não tinha culpa de nada do que tinha acontecido. Ela era uma bebezinha, um anjinho que estava chegando nas nossas vidas e a gente tinha que amar, abraçar e dar todo carinho para ela. E ela não tinha culpa de nada, enfim. No momento, assim, ele não quis entender muito. Quando eu cheguei do hospital, ele veio me abraçar, mas ele não nem olhou pra cara dela, não chegou perto dela, não quis saber dela. Só que com o passar do tempo, Ana Luísa foi crescendo, ficando mais esperta. E ela foi ganhando o coração dele, né? E hoje, cara, é muito bonito de ver a forma que ele cuida dela, a forma que ele gosta dela. Dá pra ver que ele gosta muito dela. E ela tem um amor por ele muito grande. Assim, tipo, cara, todo mundo que vem pegar a Ana Luísa do meu colo, ela rejeita, ela não quer ir pra ninguém, porque ela é muito grudada comigo. Até o pai dela. Geralmente o meu esposo vem pegar ela não quer, ela se vira e me agarra, ela não quer ir. E ele é a única pessoa que vai pegar a Ana Luísa e ela se joga nos braços dele. Às vezes, quando ele vem me entregar ela chora porque ela não quer sair dos braços dele, sabe? E hoje, assim, eu percebo o amor que ele tem pela irmã, sabe? Foi até engraçado que uma vez ele olhou pra mim, alguém tinha pegado ela, ele olhou pra mim e falou assim, vai cuidar da tua filha, fica deixando tua filha nos braços das pessoas, tipo... Sabe, tipo, eu percebi que ele tava com ciúme da irmã dele. E é muito engraçado isso, né? Porque de uma rejeição se tornou amor, amor de irmão. E eu acho muito lindo a forma que ele, hoje, que ele cuida dela. Que ele, dá pra ver o amor que ele sente por ela, sabe? E ela por ele. É tanto assim que, sabe, tipo, ela quer estar... Ela acorda de manhã, quando eu acordo de manhã, ele estuda de manhã. Então, quando eu acordo de manhã com ela, que eu saio do nosso quarto, que ela dorme com a gente no quarto. Então, quando eu saio do meu quarto com ela, que eu passo na frente do quarto dele, ela logo olha assim, tipo... Ela sabe que ali é o quarto dele e ela quer entrar lá, sabe? Às vezes eu entro com ela e falo, olha, o mano não tá, o mano tá na escola. E quando eu vou sair do quarto dele, ela chora. Então, o amor deles dois, ela tá ficando brava ali. Ana... Meu amor, oi, meu amor. Então eu percebo assim que o amor deles assim é um amor muito lindo, né? Amor de irmão, claro. E e eu quis compartilhar isso com vocês. Foi algo que eu tava pedindo para Deus, uma palavra hoje para me trazer aqui para vocês aqui no canal. E eu falei, Senhor, o que eu vou falar para eles, sabe? Me dá uma palavra, tudo. E Deus foi colocando isso no meu coração, né? Pra me trazer aqui pra vocês a rejeição do Fernando com a Ana Luísa, né? Porque assim, a gente, lógico, eu contei aqui tudo
né, como eu falei ali no começo do vídeo, eu contei todas as nossas reações, a minha e a do meu esposo, a nossa felicidade, mas eu não contei pra vocês a reação do meu filho, a rejeição do meu filho, porque teve rejeição também, sabe, da parte dele com ela. Ele não aceitou logo de cara, lógico, né? Porque, tipo, filho único, tudo era pro Fernando, tudo era o Fernando isso, o Fernando aquilo. Mamãe fazia tudo pro Fernando e de repente, mamãe tem que dividir esse amor com outra criança, o papai tem que dividir esse amor com outra criança. Eu sei que pra ele também não é fácil, né? Então, o meu esposo tenta, no começo que ela chegou assim, tentou pegar ele, passear com ele, os dois foram pra praia juntos, enquanto eu fiquei em casa com ela que eu não podia ir, né? Mas foi bom os dois ter esse momento juntos. Ele levou o Fernando, ele conversou com o Fernando a respeito de que a gente não ia jamais deixar de amar ele em hipótese nenhuma, sabe? Porque ele era o nosso primogênito, ele é nosso primogênito. A gente ama demais o nosso filho, ama demais a nossa filha. E ele tinha que entender que a chegada dela não ia diminuir em nada o nosso amor por ele, sabe? E acho que era esse o medo dele. E ainda hoje, muitas das vezes, mesmo os dois estando próximos, mesmo assim, ele amando ela, ele já se gostando dela, ele aceitou ela já. Ele, de vez em quando, ele fala pra mim, ah, você não me ama, ah, você, tudo é o Fernando, porque, querendo ou não, a gente acaba, né, como o bebê e o filho mais velho, a gente acaba cobrando um pouco mais do filho mais velho, mas eu também sei reconhecer quando eu também exagero um pouquinho, eu chego nele, eu falo pra ele, ó, meu amor, desculpa, né, a mamãe te ama, eu só tô cobrando isso de você porque eu sei que você é capaz de você conseguir, sabe? Então, assim, porque antes eu fazia muita coisa pro Fernando e eu não deixava ele fazer. Eu tinha medo dele, sabe? Tipo, ir no fogão fazer algo, então eu não deixava. E até hoje, ainda eu não deixo, né? Poucas coisas eu tô ensinando ele fazer, como fritar um ovo, como fazer algo para ele, fazer um pão. Então ele não fazia um pão nem sozinho, tipo cortar o pão, colocar coisas no meio, um queijo, um presunto, passar uma margarina no pão. Era tudo a mamãe que fazia, sabe? Então quando ela nasceu e eu não tinha mais tempo para fazer isso, né? Porque como eu contei aqui para vocês, quando ela nasceu eu fiquei muito fraca. Então toda a minha atenção era dela, né? Eu mal tinha forças de fazer algo para ela, tinha que fazer, mas com poucas forças. Então imagina eu dar conta de fazer tudo isso pro Fernando. Graças a Deus também que Deus me ajudou. Também colocou a minha cunhada aqui para me dar uma força, me ajudou muito a Eva, né? Ajudou eu cuidar dele, ajudou eu cuidar da casa. Mas eu também percebi que o fato de eu não ter ensinado muitas coisas pro Fernando, o fato de eu não ter incentivado ele a fazer muitas coisas, a ser um pouco mais independente, a depender sempre da mamãe, isso prejudicou muito, sabe? Então eu incentivo você como mãe, né? Que passei por isso. Se você tem um filho, mesmo que seja único, né, pequeno, tá crescendo ali, cara, incentiva ele a fazer as coisas, incentiva ele arrumar a cama dele, incentiva ele a passar um pão para ele, a fazer um pão para ele, incentiva ele, porque isso é muito bom, porque às vezes quando a gente não consegue, não tem condições de fazer isso, a gente sabe que ele vai se virar sozinho, que ele vai fazer sozinho, sabe? Então assim, isso, eu sei que isso pesou muito para ele, sabe? Porque imagina, ele tinha a mãe dele que fazia tudo por ele e do nada a mãe dele não tava mais fazendo nada pra ele, praticamente, né? Eu ainda faço algumas coisas pra ele, mas muitas coisas eu tô dando essa responsabilidade pra ele, apesar, né, que já tá na hora, já passou da hora, o Fernando já vai fazer 15 anos, daqui a pouco já tá com 16 e já tá um rapaz, já tem que se virar, né? Então a gente acaba mimando demais, eu acabei mimando demais o Fernando e tô pagando o preço por isso, né? Tem que tá brigando o tempo todo pra ele tá fazendo, tem que estar incentivando, pegando no pé o tempo todo. E ele acha que a culpa é da irmã dele, né? Agora não, agora ele já tá mais relaxado, mas no começo ele já não queria aceitar a irmã, a chegada da irmã. Aí imagina, aí chegou a irmã, aí veio tudo isso de cobrança em cima dele, eu tenho que do nada
eu tenho que me virar, porque minha mãe não vai mais fazer, porque em vez de a minha mãe fazer pra mim, minha mãe tá fazendo pro bebê. Então começa a sentir esse ciúme. Então, se você tem criança, se você tem filho, eu incentivo você a incentivar o seu filho a fazer as próprias coisas pra ele, sabe? A acordar de manhã, arrumar a cama. Eu sempre arrumei a cama do Fernando. E hoje, quando eu cobro dele, ele fala: você não me incentivou, você não me ensinou, então como você vai cobrar isso de mim? E ele tá coberto de razão, não tem como eu dizer pra ele: não, você tá errado. Quem tá errada sou eu, sabe? O meu esposo sempre fala: ó, você tá colhendo o que você plantou, você mimou demais, agora tá colhendo o que você plantou, sabe? Então a gente tem que cuidar quando a gente mima demais um filho. E é isso, galera, era isso que eu queria compartilhar com vocês. O amor também dos dois, né? Que, cara, eu vejo assim, o amor que ele sente pela irmã dele agora é muito grande. Ele tem um cuidado por ela muito grande, sabe? E ela também é muito apegada a ele. Eu acho tão lindinho o jeito que os dois, assim, tão, né? 1 aninho, 15 anos de diferença. Eu acho muito lindo o amor que ele tá sentindo por ela, sabe? E foi né, foi desenvolvendo isso, ela foi crescendo, ela foi brincando, né, ela foi aprendendo muitas coisas e isso foi fazendo com que ele foi se aproximando, porque quem não se aproxima e quem não se apaixona por um bebê, né? Então ele conseguiu desatar aquela armadura e ela conquistou o coraçãozinho dele. Mas é isso, galera, tá? Fiquem com Deus. Um beijão. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe vocês.